Gabriel Bortoleto expôs um problema que a Audi já não conseguia mais esconder. E o detalhe mais importante aqui não é a crítica em si, mas o que veio depois dela. Em vez de tratar tudo como um tropeço normal de começo de temporada, a equipe admitiu publicamente a falha nas largadas, elevou isso à prioridade e transformou Miami no primeiro grande teste da própria credibilidade. Isso muda o peso dessa história. Porque quando um estreante pontua, fala com clareza e acerta no diagnóstico, ele deixa de ser apenas piloto e passa a influenciar decisão. Só que existe um ponto ainda mais sensível nessa virada. Resolver esse tipo de problema não depende só de vontade, depende de integração, tempo e comando. E é exatamente aí que a pressão começa de verdade. A questão agora não é se a Audi ouviu Bortoleto. A questão é se ela entendeu o tamanho do alerta. Antes de aprofundarmos, se inscreva no canal e diga nos comentários de onde você está nos assistindo agora. Vou ler todos. E uma coisa que muita gente me pergunta, como eu faço esses vídeos de notícias? Foi com vídeos simples assim que eu consegui monetizar canais no YouTube. Se você quiser aprender como criar canais nesse formato, deixei um e-book no comentário fixado. É só acessar o link para ver como funciona. Eu tinha medo de me cortar fazendo a barba. Testei o Philips One Blade e foi outra história. Corta, apara e alinha sem irritar a pele. Dá para usar no seco ou no banho. Depois disso, virei fã. Link no primeiro comentário afixado. O que chamou a atenção ali não foi só o erro, foi a repetição. E dentro de uma equipe de Fórmula 1, repetição nunca é coincidência, é padrão. E padrão, quando aparece tão cedo na temporada, começa a incomodar quem toma decisão. Porque a Audi mostrou algo que pouca gente está valorizando do jeito certo. O carro funciona, ele responde em volta rápida, ele entrega em classificação. Só que tudo isso desaparece na largada, em segundos. E isso muda completamente o peso do problema. Porque deixa de ser desempenho e passa a ser execução. E execução é onde equipes grandes se diferenciam ou se expõem. Foi exatamente isso que Bortoleto percebeu antes de muita gente. Ele não fez uma crítica vazia. Ele apontou um padrão claro, um padrão que já estava custando resultado. E quando isso acontece, a fala deixa de ser opinião, passa a ser alerta interno. Porque ali não se perde só posição, se perde o trabalho de semanas, se perde confiança e, principalmente, se perde credibilidade dentro do próprio projeto. E a reação da Audi mostra que isso foi sentido. A equipe não tratou como algo pontual, não minimizou. Pelo contrário, admitiu publicamente que as largadas não são um ponto forte e elevou esse problema à prioridade máxima antes de Miami. Isso é um sinal forte, porque equipes desse nível evitam expor fraquezas. Quando expõem, é porque a pressão interna já ultrapassou o limite confortável. Só que existe um detalhe que muda toda a leitura. Resolver esse tipo de problema não é rápido. Não é algo que se corrige de uma semana para outra. Não é trocar peça, não é ajuste simples. Envolve sincronização entre vários sistemas do carro. Envolve motor, embreagem, controle de potência. Tudo precisa funcionar no limite, ao mesmo tempo. E qualquer pequeno desencaixe ali custa posições imediatamente. Foi exatamente isso que aconteceu nas primeiras corridas. A Audi conseguiu colocar o carro em posições competitivas no sábado, mas no domingo perdeu tudo antes da primeira curva. E isso, dentro de uma equipe em construção, pesa ainda mais, porque mostra que o potencial existe, mas não está sendo convertido. E esse tipo de desperdício é o que mais incomoda internamente. E o contexto ao redor torna tudo ainda mais sensível. A equipe passou por mudanças recentes na sua estrutura, ajustes de comando, redistribuição de funções. E esse tipo de cenário nunca é neutro. Ele aumenta a pressão, acelera decisões e reduz margem para erro.
Nesse ambiente, qualquer problema recorrente ganha um peso muito maior. É por isso que a fala de Bortoleto não foi só mais uma declaração. Ela encontrou um momento em que a equipe precisava de direção e acabou acelerando uma mudança que talvez ainda demorasse a acontecer. Só que acelerar não significa resolver. E é exatamente aqui que a história começa a ficar mais interessante. Porque Miami não é uma solução. É um teste. Um teste de capacidade real de resposta. Um teste de integração. Um teste de comando. Porque identificar o problema é uma coisa, resolver em poucas semanas algo que normalmente leva meses é outra completamente diferente. E é nesse ponto que muita gente está ignorando o detalhe mais importante. Se a Audi melhorar nas largadas em Miami, o impacto vai muito além de uma corrida. O carro que hoje perde posições passa a defender posição. O que era potencial desperdiçado vira resultado. E aí, a equipe muda de patamar dentro do grid. Não porque ficou mais rápida, mas porque passou a executar melhor. Mas se não melhorar, a leitura muda rápido também. Porque aí deixa de ser um problema técnico isolado. Passa a ser uma limitação estrutural. E quando isso aparece tão cedo em um projeto novo, a pressão interna cresce em outro nível. Não é mais ajuste fino, é questionamento de base, é revisão de processo. E isso muda o ritmo de evolução da equipe para o restante da temporada. E no meio disso tudo, um ponto se destaca. Bortoleto não esperou o problema crescer. Ele antecipou e fez isso com algo que pesa dentro de qualquer equipe. Resultado. Até aqui, foi ele quem colocou pontos na tabela. Isso dá voz, dá espaço e muda a forma como a equipe escuta. Não é só um piloto falando. É alguém que já mostrou que consegue extrair mais do que o carro entrega. E quando um piloto assim aponta uma falha, dificilmente ela é ignorada. No fim das contas, o que está em jogo aqui não é só uma largada melhor, é algo maior. É a capacidade da Audi de reagir quando é pressionada de dentro. É a velocidade com que a equipe consegue transformar diagnóstico em ação. E principalmente, se ela consegue evitar continuar perdendo posições que não deveriam ser perdidas. Agora, o cenário está claro. Miami não é só mais uma corrida, é um ponto de leitura. Vai mostrar se a Audi entendeu o problema ou se apenas reagiu rápido para conter a pressão. Vai mostrar se o carro pode sustentar o que entrega ou se vai continuar deixando escapar nos primeiros metros. E isso muda completamente o papel da equipe daqui para frente. Agora, a pergunta é direta. A Audi realmente virou a chave? Ou só respondeu rápido demais a um problema que ainda não consegue resolver? Comenta aqui embaixo o que você acha, porque essa análise muda a forma de enxergar o restante da temporada. E se quiser acompanhar tudo o que está acontecendo nos bastidores da Fórmula 1 com esse nível de leitura, se inscreve no canal. E se você gosta do nosso conteúdo e quer deixar isso registrado, seja um membro diferenciado do nosso canal. Basta procurar o botão Seja Membro abaixo desse vídeo, clicar e contribuir conosco mensalmente para conteúdos cada vez melhores.